Bíblico IBGEV. Quem fala é o diretor acadêmico, o professor Rafael Rocha. Estamos gravando esse vídeo para servir de subsídio acadêmico e educacional para os nossos alunos que estão fazendo o curso de Hebraico Bíblico Instrumental ao vivo pela nossa instituição. Se você quiser se matricular para fazer o nosso curso de Hebraico ao vivo, estaremos colocando o link abaixo do vídeo nos comentários, beleza? Nos comentários. Então, vamos lá, pessoal. Essa aula aqui, ela é a continuidade da aula passada. Nunca deixando de lembrar que as nossas aulas gravadas não são iguais às nossas aulas ao vivo, porque essas aulas servem para a memorização dos alunos, para que eles venham pegar todo o conteúdo transmitido nas nossas aulas ao vivo e ficar exercitando o conhecimento. Aqui nós vamos falar um pouco de um outro assunto interessante, que é a gramática de Page e Keller. É o hebraico bíblico, uma gramática introdutória da 7ª edição, beleza? Nós estamos tratando com fontes bibliográficas gramaticais, como documentos normativos para a formação da língua hebraica, beleza? Então, deixando claro que as nossas aulas ao vivo não são aulas que são transmitidas baseadas em achismos e axiologias. Nós estamos trabalhando com fundamento educacional na área da linguística. Bom, nossa primeira lição da aula passada ao vivo, retrasada, perdão, ela foi sobre as 22 consoantes do alfabeto hebraico, visto que o hebraico majoritariamente é uma língua consonantal. Agora, na segunda lição, estaremos tratando com as vogais, até porque o hebraico antigo não tinha um sistema de vogais escritas. A língua era lida e falada de acordo com uma tradição oral, passada de geração em geração. Já desde cedo o desenvolvimento da língua, certas consoantes começaram a funcionar não somente como consoantes, pessoal, mas também como indicadores de vogais. Assim, o Aleph e o Reit foram usados para indicar a classe de vogais A. O Yud foi usado para indicar as classes de vogais E e I. E o Vav foi usado para indicar as classes de vogais O e U. Os antigos gramáticos hebreus usaram os termos de matris lectiones para auxílio de literatura, literalmente mãe da literatura, para designar essas letras. As duas consoantes mais usadas são os seguintes indicadores vocálicos, que é o Yud, que tem função praticamente de I, e o Vav, que tem função de V, ou também de U, segundo uma outra exposição que faremos um pouco mais à frente. Bom, aqui explicando que o kamatz é uma vogal longa, o patar é uma vogal breve, o tsere é uma vogal longa, o tseriud é uma vogal longa, o segol é uma vogal breve, o hirik yud é uma vogal longa, o hirik uma vogal breve, o rolen uma vogal breve, o rolen vav é uma vogal longa, o kamatz Ratuf ou Kamatz Katan. Olha aqui outra coisa que vocês vão ler. Você chama Kamatz Katan, mas aqui na gramática está Kamatz Ratuf. Porque pode ser chamada das duas formas. Eu poderia explicar isso um pouco mais adiante sobre essas questões, beleza? Mas é isso aí. Então vamos lá. Nós temos o Kamatz Ratuf, nós temos o Shurer. O Shurer, que também é um Ur longo, beleza? E nós temos o Kibbutz, outra coisa aqui, ó. Kibbutz, mas também podemos chamar de Kubutz, beleza? Também se trata de uma vogal breve, beleza? Então, a título de informação, vamos analisar com calma todas essas questões. Uma nota importante que eu gostaria de ressaltar é sobre a questão das vogais listadas acima, que a gente acabou de mencionar, que são designadas de vogais cheias, para distingui-las das minhas vogais que serão tratadas mais abaixo, beleza? Então, a gente vai entrar agora com essas questões chamadas de as vogais longas, que são kamatz, tsere, tseriud, hirik yud, rolen, rolen vav e shurik, para indicar as vogais longas que incluem uma das letras vocálicas, as chamadas matris lectiones. É usada também normalmente com acento circunflexo para representar o seu som, ou seja, para representar que estas vogais são vogais longas. Assim, o tseriud é representado por E
com acento circunflexo e não com E com acento agudo. E o Hirik Yud por I com acento circunflexo, o Rolen Vav também por O com acento circunflexo, o Shurek com U com acento circunflexo para designar que são vogais longas. Estas vogais nunca podem ser abreviadas e são, portanto, chamadas de naturalmente ou imutavelmente vogais longas. Agora nós estaremos tratando com a segunda parte aqui, tá, pessoal? Que é interessante também vocês saberem que as vogais breves são patá, segol, hirik, kamatz hatuf, kibutz ou kubutz. Observe que em hebraico moderno o patá é pronunciado exatamente como o kamis ou o kamatz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Um aluno meu perguntou o seguinte: pastor, professor, e a palavra gimel, ela também pode ser chamada de di. Sim, ela é chamada de di no hebraico moderno. Ela tem esse som de di, tá? No entanto, no hebraico bíblico, ela tem som de G mesmo, é gama, com G de gato. Então, a gente está estudando aqui, pessoal, o hebraico bíblico, para deixar bem claro, tá? Diferente do hebraico moderno. Bom, continuamos tendo como proposta tentar esclarecer a questão das vogais longas e as vogais breves do hebraico, beleza? Então a gente vai entrar agora nessas questões que às vezes o patá yud ou kamatz yud se torna no fim de uma palavra hebraica, tá? Se encontra no fim de uma palavra hebraica. Estas duas combinações soam de maneira igual e são pronunciadas como ai em aipim, exceto com o som A é sempre longo, tá? Você não pode, deixa eu só explicar aqui uma coisa, que às vezes os gramáticos só colocam a informação bruta e não explicam, tá? Ele disse que você pode pronunciar, pode ser pronunciadas como ai em aipim. Só que, se tratando de vogal longa, você nunca pode pronunciar desta forma aqui, pessoal. Você nunca pode pronunciar ai, se o A for longo, tá? Exceto que o som A é sempre longo. Vamos lá, vamos explicar isso melhor. Quando a consoante VAV é adicionada a essa terminação, como frequentemente ocorre nas terminações do plural de substantivos, o som resultante é um A longo seguido de VAV. Preste atenção. Um A longo, deixa eu colocar aqui, grifar aqui, um A longo seguido de VAV. Beleza? Portanto, a palavra que designa os filhos dele, que é banav, é pronunciada de banav. Um acento circunflexo sobre o segundo kamatz indica que este foi combinado, tá, com yud para formar uma vogal caracteristicamente longa. O VAV seguinte funciona como consoante final. E uma coisa que o gramático esqueceu de vos dizer, como uma consoante final quase impronunciável. Então, não adianta só ler a gramática, tem que ter a explicação do professor Rafael Rocha, para você entender que esse VAV, né, esse VAV aqui, ele, na verdade, seguinte, funciona como uma consoante final, mas o gramático não disse o que eu, como professor, estou dizendo. Isso aqui é um VAV quase que impronunciável, quase, não impronunciável, mas quase. Vou explicar já por quê. Bom, vou ampliar aqui um pouquinho mais o poder de visualização da palavra banav, para explicar que nós não temos aqui um patar, tá? Nós não temos um patar como vogal breve, nós temos um kamatz yud como vogal longa. Primeiro que só o kamatz já é longo, com yud, aí se torna uma vogal longa por ênfase, ou seja, uma vogal longa por posição, beleza? E esse VAV final, ele acaba se tornando um VAV quase que impronunciável. Então você não pode ler banaive como se tivesse um VE no final, dando ênfase ao VAV. Você não pode ler dessa forma, está incorreto. Banav. Olha, veja que eu estou falando o veit no final, quase que soprando assim, né? Quase que suave, quase que impronunciável. Banav. Não é banaive, beleza, pessoal? Vou dar aqui uma outra palavra que a gente estudou na nossa aula ao vivo.
Deixando claro que as nossas aulas gravadas não são igual às aulas ao vivo. As aulas ao vivo são coisas assim formidáveis que saem em sala de aula, beleza? Então você quer saber como é que funciona, tem que se matricular. Eu estou dando aqui um breve aperitivo de gravação para os meus alunos do curso de Hebraico Bíblico Instrumental. Então vamos lá. Aqui nós temos uma palavra chamada Bereshit. Bereshit. Veja que não é Bereshit, tá? Como se tivesse um tal, ou também chamado de Tav, com um E no final, Bereshit. Não é TE, não. Eu vou explicar por que esse Tav ou tal ele é quase que impronunciável, beleza? Vamos lá. Nós estamos aqui com uma preposição, que é a preposição Beit. Nós estamos aqui com uma vogal breve chamada de Shevaná. Esse Shevaná é o Shevá audível, beleza? Nós estamos também aqui com a consoante Resh, não é como RR de carro, é Resh mesmo, com uma vogal também longa, que é o Tsere. Estamos aqui com o Aleph. O Aleph aqui serve para pausar a pronúncia, tá? Ele tem, na transliteração, ele tem uma vírgulazinha em cima, um traçozinho para pausar no momento da questão da leitura, né? Até porque o Aleph é também quase que impronunciável, de tão rápido que ele aparece na leitura. Também nós temos aqui o Shin, e nós temos também aqui o Hirik. O Hirik é uma vogal breve, mas se for Hirik e Yud, se torna uma vogal longa. É aquilo que eu falei. Quando Hirik e Yud, como vogal longa, aparece juntamente com uma consoante, faz com que de fato não seja lido Bereshit, não é Bereshit, é Bereshit. Agora, só que o Tav, ou tal, como alguns gostam de chamar, ele se torna quase que impronunciável. Então você não pode ler Bereshit como se fosse TE. É Bereshit, Bereshit, Bereshit. Tá? Aquela coisa, o Tav fazendo do Tav quase que impronunciável. Então nós estamos tratando aqui com uma preposição, nós estamos tratando aqui também com o substantivo, que é o Reshit. Essa palavra significa em princípio, em início. Mas dentro desse substantivo, nós também temos a raiz da palavra, que é formada pelo, veja bem, a raiz da palavra do substantivo é formada pelo Resh e pelo Sim, porque a raiz de Reshit é Rosh, Rosh, que significa cabeça, que significa né, liderança. Então, beleza. Pessoal, essa aqui são uma das nossas aulas que a gente colocou gravado para poder fazer a questão da memorização do estudo das vogais, beleza? Vamos lá. Se matricule no nosso curso de Hebraico Bíblico Instrumental do Instituto Bíblico IBGEV e nós estaremos auxiliando você ao vivo em nossas aulas que ocorrem todos os sábados, das 20 às 22 horas. Se inscreva em nosso canal, clique no sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe nosso canal com seus amigos para que a gente possa estar difundindo o conhecimento em todo o Brasil, em todo território nacional. Beleza? Vamos lá, pessoal. Graça e paz e até o próximo vídeo.